Apoio Cultural. E você, o que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara, café para fazer a diferença. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita a melhor universidade particular do Brasil. Viver Mais no Ar, e hoje a alegria de receber aqui a doutora Noália Araújo. Doutora Noália, um brinde à vida. Seja muito bem-vinda ao Viver Mais. Obrigada. Doutora Noália Araújo é psicóloga, coordenadora adjunta do curso de Psicologia da Unifor. Sim. Psicóloga clínica, um amplo currículo para a gente inspirar as pessoas a viver mais e melhor. Doutora Noália, quando eu estava vindo aqui para a gente fazer esse programa, uma frase ou uma propaganda me chamou muita atenção. Num ônibus, em letras garrafais, 308 mil pessoas em Fortaleza sofrem de depressão e ansiedade. A que a gente pode atribuir esse número tão crescente de pessoas sofrendo de depressão, de ansiedade, doutora Noália? Olá, bom dia a todos, a todas. Queria agradecer o convite, para participar desse momento. Tão pertinente, eu acho que o assunto, vai contribuir para que as pessoas possam viver mais, como você colocou, que é o eixo do programa. E assim, bem como você disse, coincidentemente, viu esse chamativo, essa informação, que às vezes é alarmante, mas é muito real. É um número muito crescente de pessoas adoecidas. A gente vive num país onde temos números alarmantes de pessoas depressivas, ansiosas. A OMS, ela estimulou 19 milhões de brasileiros com esses tipos de doenças. Isso antes da pandemia. 9 milhões? 19 milhões de brasileiros com esses diagnosticados com essas doenças que você destacou. E isso tem sido crescente. Então, o número é muito maior, nos últimos anos, especificamente. Agora, doutora Noália, 19 milhões, isso do diagnóstico, porque algumas pessoas sofrem de depressão, de ansiedade, não são diagnosticadas, têm vergonha de falar. Como é que a psicologia lida com essa situação? Isso, eu acho que falar sobre isso, dar espaço de fala sobre isso é muito importante, porque ainda é tabu. É tabu. As pessoas falarem de doenças físicas, por exemplo, você está com uma gastrite, você está com a perna quebrada, é aceitável socialmente. Então você chega no trabalho, você chega nas suas relações, as pessoas até se comovem por você doente do braço, ou doente da gastrite. Pergunta o que foi, o que aconteceu, há quanto tempo. Isso. E aí, se chega uma pessoa para falar de um sofrimento ou de uma doença mental, por exemplo, a depressão, aí existe, vamos dizer assim, uma desqualificação, uma desconsideração, um julgamento, isso é besteira, isso é frescura, e isso só compromete mais a pessoa que está doente. Então, essas pessoas têm vergonha de falar do que sentem, da doença ou do sofrimento que às vezes acometem no seu dia a dia, nas suas relações. Doutora Noália, por exemplo, algumas pessoas dizem que é frescura, em alguns casos a gente pode até admitir que poderá ser. O que é que causa, qual é o diagnóstico? Quando é que a pessoa tem a segurança de dizer, eu realmente estou com depressão? Existe uma sinalização até aquele momento de procurar um profissional como a senhora? É assim, é muito comum a gente não pode generalizar, porque vai depender de pessoa para pessoa. Certo. Mas se a pessoa tem um apoio, um suporte, onde ela pode falar disso e sentir segura, ela vai procurar ajuda mais segura. Se ela é julgada, se ela é estereotipada, com certeza ela vai se retrair, vai ficar sozinha com aquele sofrimento. E isso só tem a complicar, Então, quando é que as pessoas procuram ajuda? Quando elas já estão no nível máximo, vamos dizer assim, Muitas vezes. Aquelas pessoas que já têm um autoconhecimento, já percebem alguns sinais de alerta e cuidam
isso, né, vamos dizer assim, no início, aí é mais, né, assim, tende a não agravar mais a situação. Então, seria ideal que as pessoas, já percebendo os sinais iniciais, procurassem ajuda de profissionais. E quais são, doutora Noalia, esses sinais? Uhum. O que diz assim, olha, isso é um sinal, vai lá, até porque a depressão pode ter cura, um controle, partindo dos sinais. Pronto, é muito comum, assim, no senso comum, diz assim, ai, tá chorando, ai, tá triste, mas ela não tá com depressão porque ela tá sorrindo. Isso não tem nenhuma relação, assim, quem tá com depressão não pode sorrir, não pode sair. Não é esse o tipo de sinal. Então, assim, se algo que está se cronificando, uma tristeza excessiva, um choro excessivo, uma desmotivação, não vê sentido naquilo que fazia. Então, são vários sinais de alerta que a pessoa já precisa ter cuidado e não deixar isso se agravar tanto, né? Para que possa, né, buscar um tratamento. Não é algo que seja uma depressão, não é algo que seja incapacitante. Certo. Ela pode se tratar, ela pode ter acompanhamento de profissionais, psicologia, ou caso seja mais grave as situações, até de tratamento psiquiátrico, mas não é algo que vai incapacitar essa pessoa. Entendi. Né? Mas a depressão é uma doença que tem cura se for buscar a ajuda de um profissional, um apoio, logo no início dessas sinalizações, doutora? Isso vai depender do quadro de cada pessoa, tá certo, Ian? Assim, não digo cura e nunca mais vai aparecer, porque se for de acordo, né, com a estrutura da pessoa, se tiver, vamos dizer assim, aspectos relacionados à história de vida, é um quadro que ele pode diminuir, ela pode conviver normalmente com isso, mas também ela pode se livrar, se curar disso, como você está dizendo, né? Assim, e viver tranquilamente em tratamento durante, né, por um longo período, né? Isso não atrapalha nada na vida dela. E aí a gente entende que é um processo que ela pode, sim, viver tranquilamente com, né, assim, não necessariamente como você está com... Aí eu lembrei do braço quebrado agora, né? Estou com o braço quebrado e já sei, ele ficou bom. Ficou, mas às vezes você não sente uma dorzinha. Tem que fazer fisioterapia, né? Um acompanhamento. Isso, tem que fazer, tem que olhar, tem que cuidar. Porque muitas pessoas têm receio de procurar um psiquiatra, um psicólogo, para dizer, não, vou ficar dependente, a minha vida só vai ter sentido se eu ficar fazendo a consulta, a terapia diariamente. Mas tem a alta, né? Isso não significa dizer que a pessoa que tem depressão vai depender a vida toda de um profissional. Pelo contrário, a gente, então, da psicologia, entende que essa pessoa, né, que busca ajuda para tratar desse tipo de doença, ela vai aos poucos conseguindo se restabelecer e busca, né, a realizar suas atividades de forma autônoma, né, e segue. Não é um tratamento que ele vai ficar dependente do psicólogo a vida toda. E de medicamentos, não, vezes, né? Tem todo um processo. Por isso que vai ser, né, de acordo com o quadro de cada pessoa. Não é algo geral que vai se aplicar a mesma receita para todo mundo. Vai depender da situação de cada um. Tem alguma relação genética? Se meus pais tiveram depressão, é mais provável que eu venha a ter ou não? E a gente não, pelo menos nós, né, profissionais da psicologia, a gente não olha como algo determinista dessa forma. Mas tem todo o contexto de história de vida da pessoa, que contribui ou não para desencadear determinadas doenças. Por exemplo, fiz mestrado e doutorado na área da psicologia do trabalho. Então, assim, né, os profissionais da psicologia do trabalho, a gente estuda muitas doenças ocupacionais, o que é que leva os trabalhadores a adoecerem. E aí, no caso, a depressão, um determinado contexto de trabalho, pode afetar negativamente um trabalhador e outro daquele mesmo contexto não. Então tem uma predisposição, a gente pode entender dessa forma, não uma determinação. Entendi. Quando a gente fala em depressão, ansiedade, acomete pessoas de qualquer idade ou tem um perfil assim que ela desperta, que ela vem mais presente? Essa pergunta, eu acho muito interessante essa tua pergunta, Ian, porque às vezes
Outro dia a gente trabalha, né, lá na universidade, a questão de mitos e verdades, né, com relação à doença, né, mental, à depressão. E assim, a depressão não escolhe classe, nem categoria, nem perfil socioeconômico. O fato de ser bem-sucedida não está vulnerável à depressão? Está, todos nós estamos vulneráveis. Mas isso não quer dizer que eu sou imune a essa doença se eu tiver em determinado nível econômico, social. Bem curioso, outro dia eu estava conversando com um médico. Sim. E aí ele disse, eu passei por uma situação de UTI, eu ficava naquele local olhando para o teto, e eu queria saber se eu fizesse psicologia, se eu fosse estudar psicologia, se eu não ia sofrer. Se eu não ia sofrer com aquele ambiente, se eu não ia ter depressão, se eu não ia assim, onde é que você viu que qualquer pessoa está imune, ou por ser psicólogo, não vai estar imune de doença? Então não tem isso. É um profissional, é uma pessoa de qualquer classe social. É como se um cardiologista não tivesse problemas. Eu disse exatamente isso. Né? Você é médico, você está imune a não ter doença do coração, a não ter uma... Então, a gente não é blindado, ninguém é blindado. Nossa, então acomete, porque às vezes a gente tem aquela predisposição a julgar. Nossa, mas fulano vive tão bem, tem informação, tem doutorado. Como é que ela foi cair numa depressão? Não tinha necessidade disso, não tinha motivo para isso. Isso é um julgamento que a sociedade, né, de forma leiga, olha como se houvesse uma condição específica para ter depressão ou não. Então é preciso ter um olhar mais afetuoso quando a pessoa cuidadoso, fala disso. Respeitoso, eu diria também isso. Bom, doutora Noalia, a psicologia, pelo menos na Unifor, está há quase 40 anos. Óbvio que mudanças aconteceram desde então, e a gente vai falar disso no próximo bloco. Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Desde menino aprendi com minha avó que a verdadeira casa não é feita de tijolo. Ela dá para carregar dentro do peito, onde quer que eu vá. E nessa casa cabe tudo que nos faz ser quem somos. E que ninguém pode nos tirar a nossa essência. Mesmo que visite outras casas, não esqueça sua origem. Seja onde estiver, lembre suas raízes e terá sempre sua casa com você. E você? O que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara. Café para fazer a diferença. Qual caminho você vai seguir para chegar nos seus sonhos? Vou seguir junto com uma universidade que se preocupa com o meio ambiente. Quero estar ao lado da universidade que inova, sem esquecer o lado humano. Eu também. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita a melhor universidade particular do Brasil. Viver Mais de volta, hoje tomando aqui um café com a doutora Noalia Araújo. E eu deixei lá no outro bloco, doutora, a questão da psicologia. O curso na Unifor tem quase 40 anos. Houve muita evolução do início do curso. Hoje os psicólogos são muito procurados, né? Quais os avanços que a senhora pontuaria? Bem lembrada. O curso de psicologia da Universidade de Fortaleza, de fato, vai completar os seus 40 anos, né, recentemente. Então, é um dos cursos mais antigos da cidade, né, além da Universidade Federal. Então, assim, ao longo desses anos, o curso foi se transformando, a própria psicologia foi se transformando. E lá na universidade, né, pela a estrutura que nós temos, as orientações das diretrizes curriculares nacionais, a todo tempo a gente está buscando, né, se transformar e melhorar. Então, existem, agora mesmo, recentemente, o curso passou por uma reforma curricular que, né, dentro do seu contexto, né, de ensino, pesquisa e extensão, contemplou diversos aspectos para melhorias dessa matriz curricular e formação desses futuros profissionais. Quais, assim, a senhora pontuaria? O que foi incluído nessa grade curricular, doutora Noalia? Boa lembrança. A grade que a gente tem hoje, né,
tem 10 anos em andamento, então a gente sentiu essa necessidade de tornar um currículo que desenvolvesse melhores competências, mais habilidades práticas nesses alunos. Então, qual é esse diferencial? O curso de Psicologia da Unifor, desde os primeiros semestres, os alunos se inserem na prática. Nossa, E que isso é um interessante. diferencial muito grande, porque quando ele chega no final do curso, ele já, né, assim, perpassou por diversas áreas de práticas e isso vai dando fortalecimento, né, para o seu exercício profissional. E nessa prática tem o atendimento, a comunidade, como é que é feito? Tem sim. Isso. Então, Gratuito? assim, a gente gratuito, a gente já vinha com essas implantações curriculares, né, na nossa matriz. E agora, além disso, a gente tem conteúdos de extensão, onde os alunos são protagonistas, né, dessa formação e contribuem muito com a população, com a comunidade. Então, assim, em que sentido esses alunos atendem a comunidade? Como eu disse, desde os semestres iniciais, lá na Unifor, no 6º semestre, ele já atende a comunidade. Pacientes encaminhados pelo SUS, pelo sistema jurídico, para fazer uma avaliação psicológica, um psicodiagnóstico, determinadas situações que demandam esse tipo de serviço de atendimento. E a Universidade de Fortaleza, o diferencial é que ela possui a maior testoteca do Brasil, O que uma é das testoteca? maiores. Boa pergunta. O que é testoteca? O que é? Testoteca é um acervo de testes psicológicos Sim. que é um recurso único e exclusivo do psicólogo. O teste psicológico, só quem pode utilizar é psicólogo, porque ele tem os conhecimentos e as habilidades para intervir com esses recursos. E aí, como eu disse, a testoteca da Unifor é uma das maiores do Brasil e isso faz com que o aluno ele conheça essa bateria de testes amplas e possa atuar nas necessidades das pessoas que buscam um psicodiagnóstico, uma avaliação psicológica. Doutora, olha, quantos anos para um profissional de psicologia ter a formação acadêmica e estar apto a abrir um consultório, a ter esse atendimento regularizado, digamos assim? Sim, sim. O curso, Ian, ele é composto por 5 anos, certo? A formação completa 5 anos e são 10 semestres. Como é que esse aluno, né, é formado, como é que ele sai a partir, né, da sua conclusão do curso? Ele se torna um profissional generalista, onde ele vai atuar, né, de forma onde vai intervir na promoção da saúde de pessoas em diversos contextos, não só na área clínica, mas ele pode intervir na escola, no hospital, na empresa, numa ONG, no espaço social, na psicologia do esporte, jurídica. Então, ele se torna um profissional mesmo, generalista. Claro, se ele se interessou, se ele, de fato, se identifica com a área clínica de consultórios, e aí ele já está apto para ir atuar. Doutora, a senhora acredita que nesses 40 anos de curso de psicologia ainda existe aquele mito de que eu não vou procurar o psicólogo porque eu não sou doida? Porque no começo eu acredito que isso era mais intenso. Mas isso já foi absorvido ou não? De fato, existe um mito mesmo, existe ainda um imaginário social que diz que só vai para psicólogo quem é doido ou quem está doente. E isso é mito, né? Não necessariamente. Então, a psicologia, ela intervém também no processo de crescimento dessa pessoa. Eu não posso necessariamente estar ótima, me sentindo bem, mas querer fazer uma terapia promoção faz da bem. saúde, prevenção né, assim, de doenças. E eu estou com uma questão existencial que eu não consigo definir, decidir, estou em dúvida, angustiando, isso está me angustiando. Por que não procurar um profissional? Não, porque o profissional, a psicologia é para doido. Não é para doido, isso é, né, um imaginário Ou então, social. vai mexer com meus calos, deixa eles lá quietinhos. Eu não quero olhar para isso. De fato, é um processo de autoconhecimento que vai fazer você, né, buscar, conhecer e perceber as questões para que você possa agir, né, diante dessas situações. Mas eu poderia falar no próximo bloco? A gente volta já. Apoio Cultural.
Desde menino aprendi com minha avó que a verdadeira casa não é feita de tijolo. Ela dá para carregar dentro do peito, onde quer que eu vá. E nessa casa cabe tudo que nos faz ser quem somos. E que ninguém pode nos tirar a nossa essência. Mesmo que visite outras casas, não esqueça sua origem. Seja onde estiver, lembre suas raízes e terá sempre sua casa com você. E você, o que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara, café para fazer a diferença. Qual caminho você vai seguir para chegar nos seus sonhos? Vou seguir junto com uma universidade que se preocupa com o meio ambiente. Quero estar ao lado da Universidade que inova, sem esquecer o lado humano. Eu também. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita. A melhor universidade particular do Brasil. Estamos de volta aqui tomando café, doutora Nolha vai sim. esfriar seu café. Bom, a gente quando fala em depressão e ansiedade, vem logo a questão de pessoas que são muito negativas, que não conseguem ver beleza em nada. Eu não sei se é mito ou verdade, a senhora pode fazer aqui a sua observação, que com a passagem do tempo, algumas pessoas afloram mais essa questão da negatividade. Ah, já estou perto de morrer, não tenho mais planos. Como é que a gente enxerga essas pessoas? Como é que elas podem mudar, doutora Nolha? Isso, Ian, você começou falando, né, nesses aspectos de um comportamento autodestrutivo, né? Então, assim, a gente olha com muito cuidado com isso, porque às vezes passa despercebido mesmo, né? Como é que essas questões, né, qual é o impacto disso na vida dessas pessoas, né? Seja em qualquer fase da vida, inclusive, né, na maturidade, como você disse, né? Na velhice. Então, assim, a gente observa que alguns comportamentos se tornam até meio autodestrutivos e as pessoas vão se dar conta quando, tipo assim, quando é um estopim, quando explode, né, a coisa. Por exemplo, a gente vive numa sociedade, você falou aí da questão otimista e tal, a gente vive numa sociedade, isso é uma questão estrutural, enfim, social, que cobra muito a produtividade, que cobre muito o otimismo, a estética, o positivismo de tudo, né? O otimismo aí de tudo, como você disse, a palavra que você usou. E aí, assim, no momento que eu não me enquadro nessas condições, nesse padrão, eu sou uma pessoa desnecessária para essas, né? Enfim, vários aspectos. Então, assim, as pessoas tendem a se sentirem inferiores, entrar mais no aspecto negativo, em relação a não se enquadrar naqueles padrões ou determinadas situações que são exigidas. E como é que a gente pode conviver com isso, driblar essas cobranças, doutora Nolha? Aí eu vou puxar para minha sardinha, né? Sim. Eu acho que vai aí de um autoconhecimento, de você não se deixar levar, de você não achar que você é inferior porque você não se enquadra naquilo, né? Assim, a gente vive um sistema meio que determina como uma pessoa vamos dizer assim, é valorizada, se você é produtiva, se você não para 24 horas, você está sendo vista. Aí você está numa fase da vida onde você já está desacelerando. Aí não presta. Está com preguiça. Não presta. Não, só vive parada. Então, assim, tem esses paradoxos que são muito contraditórios. Uma sociedade ansiosa, ela está o tempo todo ligada, querendo atender a determinadas demandas, né? Então, assim, se essa pessoa não consegue atender às expectativas, ela vai o tempo todo estar ligada, buscando, às vezes passa do limite, se excede, né, nesse ritmo, né, desenfreado, acelerado, e leva ao adoecimento. Existe um livro que se chama A Sociedade da Exaustão. Sociedade da Exaustão, fica a dica aqui para o nosso... Sociedade da Exaustão. Então, é exatamente um retrato, né, de como estamos hoje, né, como a sociedade está doente,
exausta de tanto correr. A gente, ele diz lá que a gente é ligado 24 horas. A gente hoje tem um celular que a gente não se desliga. Então, o trabalho que a gente antigamente, né, que em outras épocas, ficava lá na empresa, lá no local de trabalho, hoje ele nos acompanha. Então, você não se desliga. Aquelas horas de trabalho que você exerce na empresa e que você deixava dentro da gaveta quando saía, não. Você agora segue com você no celular, no e-mail, que chega de noite, que chega de manhã antes do trabalho. Então, isso tem contribuído e tem impactos psicológicos. Tem uma jornalista, a Eliane Brum, que ela disse que maravilhosa. A gente está o tempo todo exaustos e correndo, exaustos e correndo, exaustos e correndo. Então, talvez um pouco de pausa nesse momento. É necessário. Bom, a gente já está aqui, então já é hora de fazer a pausa aqui do Viver Mais, doutora Noalia. Mas eu sempre pergunto aos meus convidados as dores e as delícias da passagem do tempo. Como psicóloga ou como mulher, independente de ter doutorado, como é que a senhora está encarando essa passagem do tempo? Eu acredito que a maturidade só traz ganhos, né? A gente é uma expertise, uma experiência que a gente tem na maturidade que não tinha na juventude. É verdade. Então tem seus valores e precisam ser reconhecidos. Você está nas redes sociais? É @psicologia e pensamento, é o meu Instagram aberto. Certo. Tá certo. Então vamos seguir a doutora Noalia e também seguir Ian Gomes, jornalista, no Instagram. A gente tem um canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes. Terminou aqui a minha conversa com a doutora Noalia, você vai lá no nosso canal, assiste novamente, divulga, compartilha o programa. Doutora Noalia, foi uma alegria recebê-la aqui novamente. Um brinde à vida. Sim, eu que agradeço. E vamos viver com mais tranquilidade, dando pausas necessárias. Tomando cafezinhos assim necessários. Sempre. Viver Mais de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Combinado? Apoio Cultural. E você? O que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara. Café para fazer a diferença. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita. A melhor universidade particular do Brasil.